Vamos à palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias, por favor, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo número 13 em diante. Vamos ler o versículo 11 em diante, né? Apocalipse 20, versículo 11 em diante. Está escrito assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pai, essa é a tua palavra que nós lemos nesta noite, vamos meditar na mesma. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco, pois queremos ouvir a tua voz, continuar ouvindo o Senhor falar. Pedimos a tua bênção, ilumina nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje é um culto de estudo bíblico. E nós vamos falar sobre o destino final dos salvos e dos ímpios. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 16. Porque Lucas 16 é o único texto bíblico que fala sobre a situação dos mortos, tanto salvos como ímpios. Um único texto bíblico onde Jesus, contando uma parábola, ele nos ensina acerca de o que acontece depois que uma pessoa morre. Esse é o único texto que nós temos, é o que dá mais alusão sobre isso. Esse texto, Jesus está contando uma parábola dizendo o seguinte: que havia dois homens, um que foi salvo e outro que foi condenado. O salvo estava bem, estava guardado com Deus, aonde
O texto bíblico apresenta a figura do seio de Abraão, que na verdade é o paraíso para onde os salvos vão. E também apresenta a figura daquele que foi condenado, que aqui no texto é chamado de Lázaro, ou melhor dizendo, o rico, né? Lázaro é o que é salvo. E esse homem rico, que era um homem ruim, cruel, perverso, ele vai para o Hades, né? O Hades, que é o lugar dos mortos sem Cristo, sem salvação. E nós temos algumas informações. Primeira informação que nós temos nesse texto, Lucas 16, versículo de número 24, nos diz... Alguém pode ler, por favor? Bem forte. Lucas 16, 24. Pode ler. Obrigado. Nós temos a primeira informação de que quem está sem salvação está sendo atormentado por uma chama. Então, o tormento, ele já se inicia a partir do momento em que a pessoa morre. Portanto, nós entendemos que, como a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo, nós entendemos que a partir do momento que uma pessoa morre, ela já está destinada ao seu local, aonde ela vai estar aguardando o julgamento final. Se é salvo, está com Deus, num lugar de refresco, porque o verso 24 nos diz que o rico está clamando, pedindo que Lázaro molhe a água à ponta do seu dedo, ou seja, ele está vendo o lugar onde Lázaro está, onde o salvo está, ele não pode acessar a um abismo entre o lugar dos salvos e dos ímpios. Os ímpios estão vendo os salvos, mas não podem se comunicar com eles. Não pode passar de lá para cá, nem daqui para lá, que é o que está escrito no versículo 24. Está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que se quem quiser passar daqui para vós, não poderia. Tem tão pouco de lá para cá, passar daqui para lá, não tem como passar. Então é um lugar onde está o paraíso e o lugar de tormento, onde a Bíblia diz que o rico estava naquele momento. Então nós temos a informação de que aqueles que morrem sem Cristo estão já em tormenta, estão já num lugar chamado Hades, ou inferno. A palavra Hades no grego significa inferno. É por isso que o texto que nós lemos lá em Apocalipse, volta lá em Apocalipse. Vamos prestar atenção no que a gente lê. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o... O que está escrito aí? A morte e o Hades, ou a morte e o inferno, em outras versões, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, a morte e o inferno. O que é o inferno? É esse lugar de tormenta que os ímpios estão. A morte e o lugar de tormenta foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então o inferno real, aquele que vai ficar eternamente sofrendo, não foi inaugurado ainda. A gente chama esse lugar de lago de fogo e enxofre. O que está ainda sendo usado, inaugurado, ou seja, tem alguém lá, é o inferno, lugar dos mortos, mansão dos mortos, o Hades. Então, quem morre com Cristo está no paraíso. Quem não morre com Cristo está no Hades, em tormenta. Lugar de tormenta, lugar de calor, porque Lázaro aqui está dizendo, o rico está dizendo aqui, que me refresco porque estou sendo atormentado por esta
chama. Então é um lugar de tormento, de sofrimento, aonde haverá lembranças, porque o versículo de número 27 de Lucas 16 diz assim: e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ou seja, ele está no lugar de tormento, pensando nos irmãos que estão vivos. Mas ele não pode se comunicar. O morto não se comunica com o vivo, irmãos. Isso é uma coisa muito importante, porque existem pessoas que de vez em quando sonham com parentes que já morreram, com amigos que já morreram, e conversa com essas pessoas. Tudo isso acontece porque 2 coisas podem acontecer. A sua mente, ela pode estar projetando isso, o seu inconsciente, pelo desejo de que aquela pessoa estivesse viva, projeta esse sonho na sua mente, ou é um espírito maligno que está tentando te enganar. Porque não há como os mortos se comunicarem com os vivos. Aqui o rico está pedindo que o pai ressuscite, que mande Lázaro à casa do pai dele. Ou seja, que ressuscite ele para que ele possa conversar com os irmãos e dar testemunho. Ele não está pedindo autorização para o morto falar com o vivo, ele está pedindo para que o morto ressuscite para falar com o vivo. É diferente. Mas mesmo assim, a resposta no versículo 29 diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí existe uma insistência por parte daquele que está sofrendo no inferno, pedindo: não, mas se um morto ressuscitar, eles vão ouvir. E aí há uma resposta final. Se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se eles não estão ouvindo a palavra que está sendo pregada, tampouco ouvirão se um morto ressuscitar. Quer dizer, não vai adiantar nada ressuscitar um morto, porque eles não estão ouvindo a palavra que está sendo pregada. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não querem ouvir a palavra. As pessoas não querem ouvir a verdade da palavra. Palavra tem, as pessoas não querem ouvir. Por que as pessoas não querem ouvir? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Não se tem fome de Deus, se tem fome de bênção. Se tem fome de vitória. De Deus não se tem fome. Então não querem ouvir a palavra, não querem se converter. E isso é uma verdade. É o que nós estamos vivendo. Então, se eles não ouvem a palavra, nem tampouco se ressuscitar um morto eles vão ouvir. Porque eles não querem ouvir a verdade. A verdade é que as pessoas estão com os seus ouvidos tampados para a verdade. Não quero ouvir a verdade. Não quero ouvir a verdade. A verdade me machuca, a verdade dói, a verdade me ofende, eu não quero ouvir a verdade. Essa é a verdade. Então a Bíblia diz que os que estão com Cristo estão no paraíso. Veja o que Jesus disse para o ladrão que se arrependeu, o ex-ladrão, irmãos. Ele não é o ladrão, é o ex-ladrão. Lucas 23, versículo 42 e 43. O ex-ladrão que se arrependeu na cruz, ele disse, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse homem, ele se arrependeu no seu leito de dor, de sofrimento, à beira da morte. Isso nos mostra que até no último momento, no último suspiro de vida de uma pessoa, se ela se arrepender dos seus pecados, ela adquire a salvação pela graça e pela fé em Jesus Cristo.
Então nós não podemos dizer, fulano foi para o inferno, fulano não se arrependeu, morreu sem Jesus. Nós não podemos dizer isso porque a salvação pertence a Cristo. Ele é que sabe. Se naquele momento de dor, de sofrimento, da morte, aquela pessoa se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e se entregou a Cristo, se ela teve tempo para isso, ela foi salva. Jesus olhou para Ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há uma certeza de salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Mas existe uma situação dos ímpios, lugar de morte. A Bíblia diz que o inferno está embaixo, está para baixo. Por favor, Provérbios 15, 24. Provérbios 15, 24. Alô? Por favor, quem achar, lê. Provérbios 15, 24. Então, o inferno está embaixo. Nós nunca falamos do inferno assim, vai para o inferno. Você diz, vai para o inferno, para baixo. Tem pregador que aponta e diz assim, vai para o inferno, hein? Aí está apontando para cima. Não, o inferno fica para baixo. Vai para o inferno. Os ímpios estão conscientes. Como disse, ele estava se lembrando daqueles que ficaram para trás. O inferno é um lugar aonde mais há orações sendo feitas. Você sabia que a pessoa que não gosta de orar, que não se converte, vai para o inferno, ela vai aprender a orar no inferno? É muito sério. O inferno é o lugar onde mais tem gente orando nesse momento, mas não há resposta para essas orações. É onde mais tem gente implorando misericórdia de Deus, mas não haverá misericórdia. Aonde mais existem pessoas clamando por socorro, mas não serão socorridas. O inferno é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Em Apocalipse 20, verso 11, diz que todos irão comparecer ante ao trono branco, ao juízo do trono branco, ou seja, os ímpios vão ressuscitar para estarem diante de Deus no juízo final. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Verso 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O julgamento do trono branco é o julgamento aonde toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, não está falando dos salvos, mas está falando dos ímpios. Eles vão ter que se dobrar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor, pois Jesus irá julgar a todos. E o inferno, pastor, como será o inferno? Essa palavra é um pouco pesada mesmo, a gente vai
pregando ela, vai sentindo uma coisa ruim, que está falando do inferno. É uma coisa interessante isso. Você vai falando do inferno, você vai sentindo uma coisa ruim. Mas daqui a pouco a gente sai do inferno e vai para o céu, tá bom? Mateus 9, 43. As características do inferno. Então, deixa eu ver aqui. Não é Mateus, não. É Marcos. Marcos 9, 43. Marcos 9, 43 e 44. E se a tua mão direita te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Aí tem a característica do inferno. Onde o fogo que nunca se apaga, e onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. O que Jesus está dizendo sobre o bicho que não morre e o fogo que não se apaga? Ele está dizendo que no inferno o corpo dos ímpios irá suportar uma chama, um fogo eterno, que queima, mas que não consome, porque nunca se apaga, ou seja, é um lugar quente, de tormento, de calor, e aonde o bicho não morre. Que bicho é esse que não morre? Esse bicho que não morre é o bicho que come o corpo das pessoas quando as pessoas morrem. Quando o nosso corpo, a gente é sepultado, quando morre sepultado, entra em decomposição, tem um bichinho que vai comendo o corpo da pessoa. Está morta. O inferno, ele terá uma sensação de um bicho que está comendo a pessoa viva, como se ela não morresse, mas se o seu corpo já estivesse em decomposição, mas sem que ele se decomponha, porque o sofrimento do inferno é eterno. O bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus diz por 3 vezes que o fogo nunca se apaga. O que quer dizer isso? Que nunca se apaga? Que o inferno é uma condenação eterna. Nunca se apaga. Continuará queimando eternamente. Gálatas capítulo 6, versículo 8. E por que uma pessoa vai para o inferno se Deus é tão bom, pastor? Se Deus é maravilhoso? Gálatas 6, 8 explica. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Isso significa que aqueles que estão hoje semeando na carne vão recolher na carne essa corrupção, ou seja, os ímpios irão desfrutar daquilo que eles plantaram aqui. O inferno, ele é um lugar de juízo de Deus. Porque ele terá um sofrimento terrível. Mateus 22, 13. Mateus 22, 13. E disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está ensinando sobre mais uma característica do inferno?
O sofrimento do inferno será tão terrível em que as pessoas irão prantear e ranger os dentes. O que é ranger os dentes? Vai fazer isso aqui, ó. Ranger os dentes. Ranger os dentes. Gritar de dor. Será um lugar de dor intensa e sofrimento terrível, pranto e ranger de dentes. Romanos capítulo 2, versículo 8, por favor. Eu não estou falando nada de achismo meu aqui, é tudo da Bíblia. Romanos 2, versículo 8. Versículo 5 em diante, olha o que ele diz aqui. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O inferno é um lugar de ira e juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem bem e procuram glória e honra e incorrupção, ou seja, salvação para os salvos, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e depois o grego, ou seja, todos que fizeram o mal, os ímpios, receberão de Deus a indignação e ira. O inferno é o lugar da ira de Deus se manifestar. Mateus 25, 46, o inferno é um lugar de castigo eterno. Vinte 25, 46 de Mateus. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irão estes para o tormento eterno. Se você ouve alguém falando aí na internet, ou em algum lugar, alguma igreja dessa de adventista, testemunho de Jeová, que eles não acreditam que o inferno é eterno. Jesus disse que a chama nunca se apaga. Jesus disse que o tormento será eterno. O inferno será um tormento eterno, assim como o céu será um lugar de descanso, de paz eternamente. Lugar de perdição, de castigo eterno será o inferno. Vamos mais um pouquinho. Mateus 7,13. Jesus já deu a dica. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui nós vemos que o inferno não é o lugar aonde Deus está lançando alguém porque Deus é ruim, porque Deus é ira, não. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que aquele que está fazendo impiedade, ele está indo para o inferno por conta própria. Deus não se alegra com isso. Jesus está dizendo, entra pela porta estreita, pelo caminho estreito, mas tem gente que gosta de entrar pela porta larga, o caminho largo. Muitos são que entram por ela. Ele está dizendo, não vai por ela, vai pelo caminho estreito. Mas a pessoa quer entrar pela porta larga, pelo caminho largo. Quem está indo para o inferno são as pessoas. A salvação está aqui de braços abertos. Mas as pessoas é que estão indo para o inferno. Deus não está mandando ninguém para o inferno. As pessoas é que estão indo. Quando Pedro faz a confissão, se não me engano é Mateus 16,
Não estou me lembrando agora onde que Pedro faz aquela confissão. Tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei minha igreja, porta do inferno não prevalecerão contra ela. Não estou me lembrando aqui aonde é que está escrito. Se alguém achar aí. Mateus 16 mesmo. Mateus 16, versículo 18. Obrigado. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim, você é Pedro, você é uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, a palavra pedra aqui, no original é rocha, Jesus está falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer? Quer dizer que a igreja está na beira da porta do inferno. A igreja é como se fosse o socorro de Deus. A igreja está de braços abertos assim, ó, na porta, perto da porta. Irmãos, por que eu estou falando isso? Aquela porta ali pode me atingir se eu estou longe dela? Claro que não. Ela só vai me atingir se eu estiver perto. Então, onde que a igreja está? É como se a porta do inferno estivesse aqui atrás e a igreja está aqui na frente tentando salvar aqueles que estão indo para o inferno. A igreja é o recurso de Deus para que as pessoas não passem direto para a porta do inferno. Então ela diz, a porta do inferno não prevalece contra a igreja, porque a igreja está lutando para que as pessoas não vão para o inferno. Essa é a missão da igreja. Salve-os da perdição, salve-os do inferno, lugar de castigo, de perdição. Mateus 13. Na verdade, existem mais informações sobre o inferno do que sobre o céu. É como se Deus estivesse dizendo assim, para o céu eu deixo surpresa para o salvo. Para o inferno eu já vou falando como é que é, para ver se alguém se desperta para não querer ir para lá. Eu acho que a ideia é essa. Acho não, eu tenho certeza. Mateus 13, tem muitos versículos, eu não vou ler todos, porque são muitos textos. Mateus 13, 42. Versículo de número... Vamos ler aqui o versículo de número 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem a iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Daniel 12, verso 2, por favor. E o Antigo Testamento também fala sobre o inferno. Daniel 12, verso 2. O inferno é um lugar onde Deus irá desprezar os ímpios. Os ímpios desprezaram a palavra de Deus durante toda a pregação do Evangelho. Já tem 2000 anos que a igreja está pregando salvação. E os ímpios estão desprezando. Daniel 12, 2. Aí vai chegar a hora que Deus vai desprezar os ímpios. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você imagina Deus desprezar alguém? A sensação que alguém terá no inferno, por que a gente prega sobre o inferno na igreja? Porque nós não estaremos lá, graças a Deus. Mas a sensação que alguém terá no inferno, sabe qual será? Será a sensação de desprezo de Deus. É como se Deus desprezasse aquela pessoa por ela ter desprezado a Deus. O inferno será um lugar de desprezo e vergonha eterna. Eterna perdição, eterno sofrimento. Lugar de retribuição pelas obras dos seus pecados.
2 Tessalonicenses 1, verso 9. Deixa eu ver aqui. Segunda Tessalonicenses 1, versos 7, 8 e 9. Vou ler para a gente ganhar o contexto. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredo de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O castigo de perdição que haverá no inferno é para os desobedientes ao evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Este é o inferno. Agora vamos falar de coisa boa. E afinal de contas, nós estamos indo para o lugar que é o oposto do inferno, que é o céu. Amém, irmãos? Palavra pesada, né? Até daquele frio do estômago. Mas vamos falar sobre o céu. Apocalipse 21. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Vamos devagar aqui. Para os salvos, o céu, né, o destino final, o novo céu, Nova Jerusalém que desce do céu, é como se nós estivéssemos entrando, eu fico imaginando, num lugar. Eu fico imaginando assim, a minha mente imagina assim, porque a minha mente é pequena. Minha mente, ela não alcança essa grandiosidade. Então eu fico imaginando assim, aquela fila. Alguém tem um lenço aí? Alguém tem uma toalhinha aí? Eu não trouxe a minha. Tem aí, irmã Aliette? A irmã Nilza tem aqui, por favor. Daí. Eu fico imaginando, obrigado, fico imaginando que é como se a gente estivesse entrando assim numa fila, e é como se Deus estivesse passando assim a gente naquela fila, e cada um que passava naquela fila, ele pega um lenço assim, espiritual, e vai fazendo assim na gente. E o carinho desse texto, oh glória a Deus. Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. É como se tivesse, é como se fosse um lenço mesmo, e ele mesmo pegasse assim, calma aí meu filho, olha, toda lágrima que você chorou, estou limpando do seu rosto, que você nunca mais vai chorar aqui aonde você está chegando. E aí ele diz, e não haverá mais morte. O céu não tem morte. E não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Então não tem pranto. O que é o pranto? Pranto é um momento de angústia, de tribulação, de luta que a gente passa. Não haverá mais pranto, ou seja, não vai ter mais tribulação na vida do crente. A sua tribulação, ela acaba na hora que você entrar pelas portas do céu, pela porta da frente. Essa é a nossa vitória, irmãos. Às vezes tem pessoas que ficam assim, meu Deus, quando é que vai vir a minha vitória? Quando será a minha vitória? Irmãos, a nossa vitória está quando nós entrarmos no céu pelas portas da frente e o Senhor limpar dos nossos olhos toda lágrima. Ele disse assim, aqui não tem mais
pranto, não tem mais tribulação, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não haverá clamor, ou seja, não haverá necessidade de você clamar a Deus em oração, por quê? Porque a presença de Deus estará plenamente te envolvendo no céu, de maneira que não precisa clamar, basta você olhar para Ele e a resposta já está na sua frente. Não haverá mais clamor e não haverá mais dor, ou seja, enfermidades não haverão no céu, não haverá dor no céu, não tem dor, irmão. No céu não tem enfermidade. O crente, quando entra no céu, a enfermidade ela fica aqui na terra, porque o corpo já entra transformado, não tem enfermidade nenhuma. Nenhum problema de saúde vai ter. Lá no céu não tem diabetes, não tem pressão alta, problema do coração, problema de vista, problema de dores conjuntas, problema de nervo ciático, problema de aleijado, de aleijamento, problema de cegueira, nenhum problema, nenhuma enfermidade, não haverá nenhuma dor, nenhuma enfermidade. No céu não haverá tristeza. Por que no céu não haverá tristeza? Porque a tristeza existe por causa do pecado. No céu não tem pecado, então no céu não tem tristeza. A Bíblia não diz que não haverá lembrança, tá, irmãos? Tem pessoas que perguntam, será que lá no céu nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar, mas não vamos sofrer. Porque a Bíblia não diz que não haverá lembrança no céu, vou entrar no céu, vou esquecer tudo, vai ter uma amnésia espiritual. Não, a Bíblia não diz que você não vai lembrar de nada. Em nenhum momento Jesus disse, nem Jesus e nem nenhum dos apóstolos disse que no céu não haverá lembrança. Ele diz que no céu não haverá tristeza. Então você vai lembrar, mas não vai sentir tristeza, vai sentir alegria. Então as lembranças do céu serão lembranças boas. Eu quero acreditar assim. Pastor Daniel, nós chegando no céu, eu olhando para o Senhor, e a gente se emocionando, dizendo, valeu a pena chegar aqui. Aleluia. Eu quero crer assim, chegar no céu, olhar pastor Antônio, olhar para ele lá, e ele olhar para mim e dizer, ô meu pastor, esse nós chegamos, nós vencemos, nós chegamos do outro lado, ô glória. A lembrança de alegria, de que nós lutamos e vencemos, e assim, glória ao Cordeiro, porque nos fez vencedores. Nós chegamos, nós vencemos, nós chegamos. Graças a Deus. É só alegria, só alegria. Lá no céu não haverá templo, no céu não tem igreja. No céu não tem igreja. Apocalipse 21, verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No céu não tem templo. E é interessante dizer por que no céu não tem templo, não vai ter igreja no céu, não vai ter templo no céu. Por quê, pastor? Porque lá no céu nós não vamos precisar ir a um lugar para cultuar a Deus. Qual é a função do templo? O templo ele existe para nós irmos até ele, para a gente cultuar a Deus, para a gente se desconcentrar das coisas da terra e se ligar nas coisas do céu. O templo existe para isso. Por isso que no templo a gente tem que ter reverência, no templo a gente tem que saber como se veste, como anda e tal, porque é um lugar para a gente se desconectar da terra e conectar no céu. Agora, lá não vai ter tempo, porque não precisa, porque o seu templo é a presença de Deus, ou seja, lá vai ser um culto que não vai acabar nunca mais. Aleluia. Não haverá limitação de espaço físico, porque o templo limita o espaço físico. Quando a gente fala de templo, a gente está falando de um lugar que está limitado a um determinado número de pessoas.
Aqui, por exemplo, não cabe mais que 170 pessoas, bem apertado. Não cabe mais que 170 pessoas aqui dentro. Se apertar, bem apertar, cabe 180. Apertar bem, ficar bem exprimido, botar a cadeira uma quase em cima da outra. Aí cabe. Mas que isso não cabe. Mas lá no céu não. Porque os salvos serão tantos como a areia da praia. E tantos como a areia do mar. Graças a Deus. Verso 27. No céu não haverá pecado, e nela não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, no céu não há pecado nenhum. No céu, já diz o hino, né? No céu não entra pecado. Por que no céu não entra pecado? Porque os ímpios ficarão de fora. 22:15 de Apocalipse. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. E a cidade estava situada num quadrado. Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. Não, perdão. Eu estava lendo 21. É 22:15. Sim. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São os falsos obreiros. Os falsos obreiros são chamados de cães. Por que são cães? Os falsos obreiros. Irmãos, existem pastores que estão em pecado, pregadores em pecado, obreiros em pecado. Nos púlpitos das igrejas, pregando, ensinando, dirigindo igreja, por aí tem. Tem muito. Mas esses são os cães, são os falsos obreiros. Esses ficarão de fora. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Também a Bíblia diz em Apocalipse 22:3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Não há pecado, não há maldição, não há pecadores. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10, o apóstolo Paulo já nos ensina, dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. No céu não há lugar para pecado e para pecador que não se arrepende. No céu há lugar para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. No céu não haverá nem lua, nem sol e nem noite. A contagem de tempo não existe. Apocalipse 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lá não necessita de sol nem de lua. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez em que eu passei alguns dias jejuando, consagrando, orando, pedindo a Deus uma experiência diferente. Em determinado culto, eu estimulo você que você peça a Deus uma experiência. Em determinado culto, eu estava num culto, tinha milhares de pessoas nesse culto, um congresso muito grande que eu estava, eu sentado no meio da multidão, e de repente, eu olhava para o céu e eu não vi o teto daquele local, daquele ginásio. E eu ouvi uma música muito linda descendo. Aquela música era tão linda, era tão bonita, era um coral que eu nunca ouvi uma voz daquela. Eu nunca ouvi um coral tão perfeito.
uma música tão linda. E eu senti uma alegria tão grande na minha alma naquele dia. E naquele momento você não pensa em mais nada, você só pensa em estar naquele lugar. E eu achei até que o Senhor ia me chamar naquele dia. Porque a alegria, o gozo na alma, o prazer era tão grande. Eu disse, eu estou indo embora. E de repente, quando me dei por si, eu voltei naquela visão e eu estava no culto e o culto estava dizendo, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Aí o Espírito de Deus me disse, ainda não é hora, não te chamei porque ainda não é hora, tu ainda tem muita coisa para fazer. Mas o céu é um lugar que não necessita de sol e de lua, não haverá noite, não haverá dia, porque a luz que ilumina Nova Jerusalém, aleluia, é a luz da glória de Deus. A presença de Deus, ela estará de maneira plena. O texto bíblico diz, versículo de número 3 de Apocalipse 21, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será seu Deus. Acabou, irmão. É Deus habitando conosco e nós na presença de Deus. Às vezes a gente sente a presença de Deus, a glória de Deus no culto, e a gente pensa, que glória, a gente diz, a igreja subiu e o céu desceu, a gente diz isso, né? Aonde o céu desceu, mas na verdade o que a gente sente nos cultos, às vezes, que Deus envia uma presença, aquela presença gloriosa nos cultos, aquilo ali não é só um conta-gotas da presença de Deus que está descendo sobre nós. É como se o céu estivesse dizendo assim, aqui tem coisa muito maior, mas eu vou derramar só um pouquinho, para vocês sentirem o gostinho do que é a presença de Deus. Aleluia. A glória que você sente no culto aqui na igreja é só um conta-gotas perto da glória que estará naquele grande dia no céu. Irmãos, vamos lutar para entrar pela porta estreita. Como disse Jesus, porfiai por entrar pela porta estreita. Luta. O reino dos céus é tomada à força. Tomada à força. Que Deus nos abençoe nesta noite e fiquemos com esta palavra para os nossos corações. O céu é real, o inferno é real, mas o céu também é real. E nós estamos caminhando para lá. Não porque merecemos, não porque somos bons, não porque somos justos, mas porque Jesus nos justificou e nos deu a salvação pela graça, nos santificou e nos deu a condição de sermos feitos filhos de Deus. E por isso, por causa do mérito dele, nós podemos entrar lá e estar com ele também, todos os dias. João 14, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, aonde eu esteja, estejais vós também. Nós temos um lugar, nós temos uma morada, nós temos uma mansão celestial. Você não se preocupa que aqui na terra você não tem casa, assim como eu também não tenho. Se preocupa não, a nossa mansão já está preparada. Se preocupa não, se preocupa não. Se você não tem uma bela casa aqui, se a sua casa é simples, lá no céu é uma mansão preparada. Se você aqui não tem um bom carro, você tem dificuldade financeira, lá no céu as ruas são de ouro. Ou seja, o que mais é valioso para o homem na terra é o ouro, irmãos. Lá no céu, o que vale mais para o homem é o que se pisa, não tem valor. O que vale mais é a presença de Deus que vai estar conosco. Presença de Deus que é real. Então isso aí tudo vai se acabar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.